súmulas penais, um pouquinho antes da prova da OAB, justamente aí para dar para vocês uma noção, né, aí do que as súmulas mais atuais do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, para dar uma refrescada na memória de vocês. Acho que agora não é o momento de a gente estudar profundamente, né, porque já temos a prova da OAB logo mais aí, então, para dar uma refrescada na cabeça de vocês, recomendo que vocês leiam todas as súmulas, a gente vai falar um pouquinho aqui só das súmulas penais, mas também eu recomendo que vocês estudem as súmulas, né, todas o interior das súmulas, principalmente do STJ, que isso é o que mais é exigido de vocês aí nas provas da OAB e de concurso público como um geral, né? Mas prova da OAB é o nosso foco aí, né? Vocês vão ter prova aí logo mais, correto? As súmulas são importantes porque elas trazem para vocês ali uma certeza, né? O examinador não tem muita imaginação, né? Eu fui examinador do Sebrasp, hoje, né, do antigo CESP, hoje Sebrasp, durante 10 anos, quando a provas da OAB era feita pelo Sebrasp, né? E lá a gente tinha, assim, sempre as orientações para não colocar muitas controvérsias, para evitar recurso, né? Então, qual é o foco, na maioria das vezes, né? Entendimentos consolidados, texto de lei, né, súmulas, e hoje vocês também têm que estudar os precedentes vinculantes, né? Então, vamos fazer uma pequena introduçãozinha aí para saber a diferença entre jurisprudência, súmulas e precedentes, bem rapidamente, depois a gente entra já aí, pauleira aí nas súmulas ponto a ponto, tá bom? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que é uma jurisprudência, né? Jurisprudência é um entendimento reiterado da corte sobre determinado assunto, ou seja, vai se julgando reiteradamente, várias vezes o mesmo assunto, né? Nós temos aí escritórios de advocacia especializado em assuntos, né? Em criar teses jurídicas com base na lei, com base em entendimentos doutrinários, e começa a pedir direitos, né, a tutela de direitos perante o Poder Judiciário. E quando começa a chegar no TJDF, no TJ de São Paulo, ou seja, em qualquer tribunal de justiça, ou os tribunais regionais federais, e depois chega ao STJ, isso vai se formando um entendimento reiterado, né, ou seja, começa a ficar maçante o mesmo assunto. Então, pode-se dizer que é uma jurisprudência um entendimento reiterado da corte. Então, uma jurisprudência pacífica, né, a gente considera que o tribunal, como um todo, pode cair em qualquer turma, em qualquer sessão, no pleno, no conselho especial, o tribunal sempre vai decidir no mesmo sentido, né, ou seja, uma jurisprudência pacífica, correto? Normalmente, é essa jurisprudência pacífica que é consolidada em súmula, correto? Mas nós temos também a jurisprudência predominante, majoritária, parte do tribunal, a maior parte do tribunal decide no mesmo sentido, e tem a minoritária, né? Parte do tribunal continua decidindo em sentido diverso do tribunal. Então, pacífica, todo o tribunal, predominante, a maior parte do tribunal decide naquele sentido, e a jurisprudência minoritária a parte do tribunal continua entendendo diverso do que é o tribunal. Isso causa aí, né, uma insegurança jurídica. Se você cai numa turma que decide conforme o entendimento minoritário, você está sendo prejudicado. Se cai numa turma que está no julgamento predominante, então você está ali com uma certeza, uma segurança jurídica. E para isso que vem a súmula, né, gente? A súmula, antes de falar de súmula, a gente fala dos precedentes, né? Inclusive, objeto da minha tese de doutorado, os precedentes no direito penal e processo penal, que nos traz aí segurança jurídica, a estabilidade do direito, né? Os precedentes diversos ali da jurisprudência, porque a jurisprudência são vários entendimentos no mesmo sentido. O precedente não, o precedente ele é julgado, né, principalmente nos termos do nosso Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, que é a origem do precedente brasileiro, diverso dos precedentes norte-americanos, do precedente inglês, né? Mas o precedente no direito brasileiro, ele vai julgar um caso paradigma. Então, ele vai julgar no STJ pelo incidente de demanda repetitiva, ou no STF vai ser julgado lá por uma repercussão geral, grosso modo falando aqui. E esse precedente vai ser um entendimento da corte de julgados
da lei federal, que é o STJ, ou da Corte Constitucional, que é o STF. E esse precedente pode ser persuasivo ou vinculante. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é o seguinte, é um único julgado, já é considerado razão de decidir. Né? Esse único julgado é um paradigma, né? Muda toda a visão do que é predominante no direito. Né? Então, nós temos jurisprudência pacífica, majoritária, minoritária, aquela insegurança jurídica, vem o precedente e acaba com isso, dizendo, olha, a partir deste caso paradigma, deve ser julgado desta forma. Né? Então, esse é o precedente vinculante no direito brasileiro, né? Que ela tem uma obrigatoriedade de decidir de forma igual os casos idênticos. Vinculação pode ser horizontal, todos os juízes do mesmo grau devem decidir, né? Ou seja, todos os ministros do STJ, todos os ministros do STF devem decidir da mesma forma que esse paradigma, né? Para ter segurança jurídica tem que ser nesse sentido. E também o precedente vertical, todos os tribunais inferior hierarquicamente devem decidir de forma igual. O juiz de primeiro grau não pode decidir contra o precedente vinculante proferido pelo STJ ou pelo STF. Se decidir, a decisão vai cair mais tarde, mais cedo ou mais tarde, porque a decisão do STF e do STJ é vinculante. Mas, no meio do julgamento, podemos ter ali circunstâncias que não são a causa de julgar, né? São circunstâncias periféricas, né? E nesse caso, do leading case, ali, do precedente, do caso paradigma, foi decidido questões periféricas que não eram foco do julgamento. Então, nós teremos ali um precedente de força persuasiva, né? Ou seja, ele é igual à jurisprudência, mas não é vinculante como o precedente. E jurisprudência, precedente e agora a súmula, né, gente? A súmula foi o primeiro mecanismo que a gente teve ali como uma certeza, né, de que todos os tribunais deveriam julgar daquela forma. Não funcionou muito bem, por isso que depois veio o precedente, mas as súmulas hoje são orientações, né, de segurança jurídica para todos os julgadores e também para todos os que trabalham com o direito, né, advogados, defensores públicos, promotores, sabendo que existe uma súmula, a gente sabe mais ou menos qual vai ser a decisão sobre aquele caso que você está tutelando, perfeito? O que é, então, uma súmula? Né? Eu gosto de uma definição que o professor Mirabete dizia, né, a estratificação de um entendimento consolidado, né, era isso que Mirabete dizia, mas a doutrina moderna diz lá que é um mecanismo voltado a facilitar a resolução de casos fáceis que se repetem, né, refere-se ao teor reduzido ou abreviado de um julgado ou de um enunciado jurisprudencial que reflete o entendimento pacífico de determinado tribunal. Então, a súmula comum não tem força vinculante, é persuasiva, orienta que todos julguem daquele jeito, e nós temos também agora uma invenção brasileira, que é a súmula vinculante, né, que todos devem decidir daquela forma. Se não decidir, a sua decisão vai ser cassada. Né? Obrigatoriedade em seguir a orientação e decidir de forma igual, aplicada a toda a administração pública. Então, se sai uma súmula como a de nepotismo, né, a súmula do nepotismo não aplica só ao judiciário, aplica a toda a administração pública também. Perfeito? Então, vimos jurisprudência, precedentes e súmula. E a súmula é o que nos interessa, né? Esse mecanismo que traz ali a estratificação do entendimento, né? Um teor reduzido ou abreviado de um julgado, ou seja, um julgado grande se reduz ali a uma frase, né, de um parágrafo, dizendo qual é o entendimento sobre aquele assunto. E isso nos traz ali uma facilidade de entender aquele tema. E para os senhores que vão fazer prova da OAB, também traz uma certeza que vocês não vão errar se decidirem responder as perguntas naquele sentido da súmula, né? Então, uma pergunta da prova da OAB objetiva, se for contrária à súmula, ela tem que ser anulada. Então, se vocês seguirem a súmula, vocês vão responder corretamente a prova da OAB, correto? Sem maiores delongas, vamos à primeira súmula, né? A súmula vinculante número 9. Mas eu posso fazer também aqui um aviso a vocês, né? Primeiro de tudo, a gente vai falar só das súmulas penais, né? Eu não vou entrar em súmulas processuais penais, súmulas civis, de infância e juventude e outras coisas. Vou falar de súmulas penais, né? E quando eu falo de penais, teoria do delito, teoria da pena
e crimes em espécie. E aqui a gente entra na súmula 9, que trata da lei de execução penal, né? A lei de execução penal diz, no artigo 127, né, que a perda dos dias remidos. A redação original do artigo 127 da Lei 7.210, a LEP, ela dizia que perdia o total de dias remidos. Aí havia uma tese de que o artigo 127 não teria sido recepcionado pela ordem constitucional porque violava o direito adquirido e a coisa julgada, porque os dias remidos trabalhados incorporavam o patrimônio do condenado, os dias remidos homologados pelo juiz fazia coisa julgada. Aí tinha muitos recursos, aí saiu a súmula vinculante número 9. O disposto no artigo 127 da LEP foi recebido pela ordem constitucional e não se aplica o limite temporal previsto no artigo 58. Ou seja, o artigo 58 dava um limite de 30 dias, né? E a perda dos dias remidos são só esses 30 dias? Não, perdia tudo. Né? Então, depois dessa súmula vinculante número 9, veio aí uma lei e alterou o artigo 127, que diz hoje, não perde tudo. Então, nós temos aí um conflito da súmula vinculante com a alteração legislativa posterior, que a súmula vinculante diz que perde, né, não fere o direito adquirido nem a coisa julgada. Mas o artigo 127, com a atual redação, diz perde até 1/3 dos dias remidos em caso de prática de crime doloso, falta grave e descumprimento das condições do regime, correto? Então, súmula vinculante número 9, obrigatória, todos devem seguir, o artigo 127 não pode ser declarado inconstitucional, porque o STF já analisou e já disse que ele é constitucional. Tá? Súmula vinculante número 11, né? Esta súmula data vênia, para mim, é a pior súmula que nós temos vinculante, porque ela diz e não diz nada, né? Porque ela deixa muito aberto. Ela feriu o princípio básico de uma súmula. O princípio básico de uma súmula é de ser objetiva, direta, que não pairem dúvidas. E quando você lê a súmula vinculante número 11, ela deixa margem. Então, não resolveu. Né? Hoje nós temos grandes problemas aí de uso indevido de algemas, porque a súmula vinculante não resolveu. O que diz a súmula vinculante? Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência, de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade de prisão ou do ato processual a que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Qual que é o erro ali? Justificada a excepcionalidade. Né? Então, realmente o uso da algema é muitas vezes abusivo, essa súmula veio para conter esse abuso, mas nós vemos que, infelizmente, essa súmula não surtiu muito efeito. Tá? Mas para fins de concurso, para fins de prova da OAB, uso da algema, súmula vinculante número 11, tá bom? A súmula vinculante número 24, né? Essa aqui é de crimes contra a ordem tributária. Isso é muito interessante porque envolve tanto o direito tributário como o direito penal da legislação especial, Lei 8.137 de 90. O artigo 1º, né, incisos 1 a 4, da Lei 8.137, traz lá crimes contra a ordem tributária, suprimir, reduzir tributo, contribuição social e qualquer acessório. Daí vem lá todas as condutas do artigo 1º da Lei 8.137. O que diz ali a súmula vinculante? Trata-se de um crime material. Né? Então, para que o Ministério Público ofereça a denúncia contra o réu, né, e eu trabalhei bastante com esses crimes, Lei 8.137, antes da edição dessa súmula. Então, havia divergência jurisprudencial no sentido, precisa ou não precisa do lançamento definitivo do tributo. Né? Ou seja, o tributo está lançado, é devido o tributo, ou ainda estava recorrendo administrativamente, ou havia uma ação civil para anular o tributo. Então, quando tem um lançamento definitivo, aí está constituído o débito tributário. Então, aí já se tipificou o crime do artigo 1º da Lei 8.137 de 90. Então, o que quer dizer a súmula? Antes do lançamento definitivo, não se trata de crime, porque trata-se de crime material, e a materialidade do delito se encontra no lançamento definitivo do tributo. Se não lançou definitivamente, né, essa atividade administrativa do órgão público de lançar o tributo, não é crime
Então, ainda está na seara administrativa de dever ou não dever o tributo, discutindo, ou no direito civil, mas não é crime. Súmula vinculante número 24, correto? Súmula vinculante 26, para efeito de progressão de regimes, por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei 8.072. Esta lei, essa súmula aqui, vem com a ideia lá atrás da Lei 8.072 de 90, com a sua redação original. Já mudou 2 vezes a lei, né? Mas na época era o quê? Regime integralmente fechado. Aí veio a lei e disse, é inconstitucional. E qual que será a progressão? 1/6. Então, se não tinham uma lei especial, a lei especial foi declarada inconstitucional, vigia 1/6. Aí depois veio a lei e diz 2/5 e 3/5. E depois agora veio a lei e mudou de novo, com base no artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, nós temos 3 leis no mundo em relação à progressão de regimes da Lei 8.072 de 90. Da edição da Lei 8.072 de 90 até a declaração de inconstitucionalidade da Lei 8.072 de 90, 1/6. Da inconstitucionalidade, da lei nova, 2/5 e 3/5, até agora o pacote anticrime, que trouxe novas regras do crime hediondo no artigo 112, correto? Então, 1/6, 2/5 e 3/5, e agora artigo 112 da Lei de Execução Penal. Essas são as 3 formas de computar a progressão de regime nos crimes hediondos. É uma bagunça mesmo, infelizmente. Mas ainda a súmula vai mais, né? Sem prejuízo de se avaliar se o condenado preenche ou não os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico. Aí aqui misturou as coisas, né, mas dá para entender claramente. Em 2003, o artigo 112 da Lei de Execução Penal, já também alteradas várias vezes, em 2003 foi declarado ali ineficiente, ou seja, o Estado era ineficiente porque não conseguia fazer o exame criminológico. Então, pela lei de 2003, tirou a obrigatoriedade do exame criminológico para progressão, correto? Para a progressão. Mas não era obrigatório mais, mas continua sendo possível fazer, né? A súmula vinculante número 26 diz, é possível fazer o exame criminológico. Não é mais obrigatório. Quais são os requisitos obrigatórios para a progressão de regimes, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal? Bom comportamento carcerário e cumprimento de parte da pena, né? 10%, 20%, 30%, 40%, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal, pela redação do pacote anticrime, correto? Ah, mas nesse caso aqui ele cometeu crime com requintes de crueldade, é pedófilo, é psicopata. Aí o juiz, fundamentadamente, decidindo, falou, neste caso, além dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, é necessário fazer ali um exame criminológico. Aí é possível, súmula vinculante 26, correto? Súmula vinculante número 56, a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar nessa hipótese os parâmetros fixados no RE 641320. O que é, gente? A exposição de motivos, o artigo 8º da exposição de motivos da Lei de Execução Penal diz que não é permitida a execução per saltum, ou seja, eu não posso do fechado ir direto para o aberto. Eu tenho que ir do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, uma execução progressiva, individualizada, de acordo com a Constituição e a Lei de Execução Penal. Mas muitos juízes estavam indeferindo a progressão de regimes, dizendo, olha, não tem vaga, você vai ficar no fechado até aparecer uma vaga no semiaberto. Óbvio, a ineficiência do Estado não pode ser imputada em prejuízo ao réu. Nesse caso, o STJ e o STF, e o Supremo, pela súmula vinculante 56, diz, vai direto para o aberto, então. Sai do fechado e vai direto para o aberto. É sim uma execução per salto? É, mas ele vai ficar no aberto até que surja a vaga no semiaberto, daí ele volta para o semiaberto. Correto? É meio ruim, insegurança jurídica para o réu, mas pelo menos ele não fica em desvio de execução, ou seja, cumprindo pena no regime fechado, quando ele já devia estar cumprindo pena no regime semiaberto, né? Essas são as súmulas vinculantes do STF em direito penal. São várias. Estas são as de direito penal. Vinculante quer dizer o quê? Obrigatória.
Toda administração pública, todos os juízes devem seguir essas súmulas, todos os desembargadores, todos os ministros do STJ, abaixo do STF, devem julgar desta forma, correto? E quais são as súmulas comuns, né? Ou seja, aquelas súmulas de orientação, né? Súmula de orientação para toda a classe de juristas no Brasil, juízes, promotor, advogados, defensores, têm as súmulas do Supremo Tribunal Federal. Servem para orientação, são persuasivas, não vinculantes. Mas é óbvio, gente, que se tem uma súmula, você julgou contrário a isso, é uma falsa justiça. Por quê? Porque a hora que chega no STF, o STF julga o contrário. Então você está julgando completamente ao contrário a súmula. Chega no STF, o STF julga de acordo com a súmula. Então, realmente, é uma falsa justiça julgar contra a súmula, ainda que não seja uma súmula vinculante. Tá? Vamos lá nas súmulas do Supremo Tribunal Federal. Súmulas comuns, não vinculantes. Tá? 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença quando não há recurso da acusação. Trata-se aqui ali do artigo 110, 111 até 116 do Código Penal, que trata da prescrição, né, a perda da pretensão punitiva, a perda da pretensão executória. Perde-se o jus puniendi pelo não exercício no tempo, né? A prescrição é essa, a teoria lá da negligência do Estado. Nesse caso aqui, a prescrição da pretensão executória começa a fluir quando transitou em julgado para acusação. Então, houve lá um julgado, condenou de acordo com o que o Ministério Público pediu. O Ministério Público pediu condena por roubo à mão armada. O juiz condenou por roubo à mão armada. A defesa recorreu. O promotor dá lá um ciente sem recurso. Transitou em julgado para o Ministério Público. Começa a fluir a prescrição. E como que eu analiso a prescrição? Pela pena em concreto, a pena da sentença. A pena do crime de roubo é de 4 a 10, prescreve em 16, e no caso do crime de roubo com pena 5, 4 anos, prescreve em 12. Jogar lá na tabela do artigo 109 que vocês vão ver. Então, o que ele quer dizer aqui nessa súmula 146 é a pena concretizada, definitiva, porque não há recurso da acusação. É com aquela pena que eu jogo na tabela do 109 do Código Penal que eu vou saber qual a prescrição. Tá bom? Súmula 499. Não obsta a concessão do sursi a condenação anterior à pena de multa. Por que estão dizendo isso, gente? Porque o artigo 77, inciso 1, da suspensão condicional da pena, diz que para deferir o sursis, a suspensão condicional da pena, é necessário ter a pessoa não ser reincidente em crime doloso. Se a pessoa é reincidente em crime doloso, não cabe sursi. Mas, às vezes, ele é reincidente em crime doloso e foi condenado a pena de multa. Aí, o Supremo diz aqui, olha, neste caso, ainda que ele seja reincidente em crime doloso, mas condenado a pena de multa, ele vai ter o direito à suspensão da pena, correto? Suspensão condicional da pena, o sursi do artigo 77 do Código Penal. Súmula 610, esta é a súmula na qual eu não concordo, né? Quem é meu aluno sabe disso, a gente trabalha bastante nisso. Recomendo a leitura do Guilherme de Souza Nucci, ali quando ele fala do artigo 157, parágrafo 3º do Código Penal, ele fala umas 3 páginas lá, falando mal dessa súmula, né? Por quê? Porque a gente sempre aprende que todo crime com resultado agravador culposo trata-se de crime pré-doloso, né? Artigo 19 do Código Penal diz: responde pelo resultado agravador aquele que no mínimo lhe deu causa culposamente. Neste caso, o latrocínio seria um crime pré-doloso. O latrocínio seria um crime contra o patrimônio. Então, só se consumaria quando houvesse ofensa ao patrimônio. E aqui a súmula 610 rasga tudo isso que a gente estudou. Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima. Então, a pessoa entra no estabelecimento comercial, dá um tiro na cabeça do caixa, né, e não, sai correndo, não leva nada. Latrocínio consumado. Né? É uma súmula que vem sendo aí por muito tempo já vigendo, mas não se muda, infelizmente. Não concordo com essa súmula, mas está em vigência, tá bom? E não adianta decidir contrário a isso. Então, para vocês responderem no AB, consuma-se o crime de latrocínio, ainda que não subtraído nenhum bem da vítima, se a vítima morreu durante o assalto. Correto? Súmula 610 do STF. Perfeito?
Súmula 696, reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-lo, o juiz, dissentindo, remeterá a questão ao procurador-geral, aplicando-se por analogia o artigo 28 do Código de Processo Penal. Aqui reforça a ideia, gente, de que toda vez que a lei prevê requisitos para o deferimento de benefícios, trata-se de um direito do réu benefício. Então, o réu reuniu todos os benefícios e o promotor não oferece a suspensão condicional da pena, do processo, melhor dizendo. Aí o juiz fala, olha, eu não posso oferecer, porque isso é atribuição do Ministério Público, e o Ministério Público não quer oferecer. Aí a defesa fala, mas eu tenho direito. Então, o que acontece? A súmula aqui diz, juiz, remeta para o PGJ, Procurador-Geral de Justiça, com analogia ao artigo 28, ou seja, o chefe do Ministério Público vai analisar o caso e dizer, é caso de oferecimento, ofereça. Correto? Então, o chefe do Ministério Público vai analisar se a conduta do promotor de justiça em não oferecer é legal ou não. Bom, semelhante a essa súmula 696, temos também agora um recurso ao procurador-geral, né, à Câmara dos Promotores, no caso de acordo de não persecução penal, quando o promotor não quer oferecer. Entrou aí no meio da súmula 696 também, correto? Súmula 700, é de 5 dias o prazo para interposição de agravo contra a decisão do juiz da execução penal. O único recurso na lei de execução penal, recurso de agravo. Ela só diz isso no artigo 197. Contra decisões do juiz da execução, cabe recurso de agravo. Ponto. É só isso que diz o artigo 197. Não diz qual é o prazo, não diz como é que se processa, não diz como faz nada. Aí muitos falavam, vai se processar como se fosse uma apelação. Os outros, não, vai se processar como se fosse um recurso sentido estrito. Hoje predomina na doutrina e jurisprudência que se processa como se fosse um recurso sentido estrito. E aí a súmula 700 diz, no prazo de 5 dias. Saiu a decisão do juiz da execução penal, você tem 5 dias para entrar com agravo. Bom? Súmula 711. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Isso é óbvio, né, gente? Tempus regi actum, né? Se a lei nova, se a lei mais severa entra em vigência enquanto o crime ainda está sendo cometido, crime permanente é aquele que permanentemente eu estou ofendendo o bem jurídico tutelado. Extorsão mediante sequestro. A vítima está sequestrada constantemente, a cada minuto eu estou cerceando o direito de liberdade de ir e vir da vítima. Então é crime permanente. Vamos supor que ela foi sequestrada no dia 10, a pena era de 4 a 10. No dia 11, ela ainda está sequestrada e a pena aumentou para 8 a 20. Qual pena eu vou aplicar? 8 a 20. Porque naquele momento em que a lei nova entrou em vigência, eu ainda estava permanentemente ofendendo o bem jurídico tutelado, liberdade de ir e vir da vítima no sequestro. Correto? Crime continuado. No crime continuado, no artigo 71 do Código Penal, são vários crimes por semelhança, por circunstâncias, tempo, lugar e outras semelhanças, a gente vai considerar por ficção um continuação do outro. Se 3 crimes foram cometidos sob a égide da lei velha, os outros 3 crimes foram cometidos sob a égide da lei nova, eu vou ter 3 crimes praticados pela lei velha e 3 crimes praticados pela lei nova. E quando eu for considerar qual pena eu vou aplicar no crime continuado, a pena do mais grave, porque isso foi uma continuação. Porque o 71 do Código Penal diz, quando o juiz for analisar o artigo 71, vários crimes, ele pega a pena mais grave, ou qualquer uma se iguais. Mas se eu tenho 3 menores e 3 maiores, eu vou pegar as 3 maiores. É o que diz o artigo 71, porque foi praticado sob a égide da nova lei. Essa é a ideia da súmula 711, correto? Se você não considerar uma ficção, já ficaria mais fácil resolver. Súmula 715 do Código Penal, do Supremo Tribunal Federal. A pena unificada para atender o limite de 30 anos, leia-se 40, né? O artigo 75 do Código Penal foi alterado pelo pacote anticrime, agora é 40 anos. A pena unificada para atender o limite de, aspas, 40 anos de cumprimento de pena pelo artigo 75 do Código Penal, não é considerada para a concessão de outros benefícios, como livramento condicional ou regime mais favorável. Quem foi meu aluno em teoria da pena, né, Direito Penal 2, eu falo constantemente isso. Se o réu tem 400 anos de pena a cumprir, aquele ex-governador lá do
do Rio de Janeiro, o outro ex-governador agora foi condenado a 95 anos de cadeia. O artigo 75 serve para fixar o máximo de cumprimento de pena, 40 anos. Então, eu, pelo artigo 111 da Lei de Execução Penal, eu unifico as penas e digo, desde o último dia que você foi preso, você vai ficar preso ininterruptamente, no máximo 40 anos. Eu fixo o marco e o fim de quanto tempo ele vai ficar preso, não mais de 40 anos. Agora, para benefícios, qualquer tipo de benefícios, é a pena concreta, 400 anos, 500 anos, 95 anos, 40, 50 anos. Você vai pegar o caso concreto e falar quanto ele tem que progredir, 20%. 20% de 50 anos, então ele vai ter que cumprir 12 anos, 13 anos, 14 anos. Você vai lá fazer o cálculo e vai dizer. Mas sobre o total da pena dele. É isso que quer dizer a súmula 715. O artigo 75 não afeta a análise dos benefícios, tá bom? Súmula 716, a progressão de regimes de cumprimento de pena ou aplicação imediata de regime menos severo nela determinada antes do trânsito do julgado, sentença condenatória. Isso aí, gente, causa uma, vamos dizer assim, uma estranheza para quem não conhece direito penal. Peraí, gente, saiu na imprensa, saiu bastante lugar aí, que o Supremo Tribunal Federal falou que não admite a progressão, não admite a execução provisória de crimes. E aqui a súmula está dizendo que antes do trânsito em julgado vai ter progressão de regimes? Como assim? Isso é uma incongruência. Não é, gente. A regra hoje, pelo princípio da não culpabilidade, pelas decisões do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode executar a pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tem que ter um título definitivo, correto? Desde que ele esteja solto. Se ele está solto, só vai ser preso depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória. Mas e se ele estiver preso preventivamente, gente? Ele cometeu um crime grave, 3 homicídios, latrocínio, isso e aquilo, o juiz vai lá e decreta a prisão preventiva. Decretou a prisão preventiva, ele foi processado e condenado. Transitou em julgado para o Ministério Público, só que a defesa recorreu. Na sentença, o juiz colocou 6 anos em regime semiaberto. Todos nós sabemos que a prisão preventiva é análogo ao fechado. Então, eu vou deixar ele lá no análogo ao fechado até que o recurso dele seja julgado? Não. Eu já começo a execução provisória. O artigo 2º, parágrafo único da Lei de Execução Penal, traz isso, gente. A execução é provisória também. Quando? Quando ele já está preso e eu já posso dar benefícios para ele. Então, de acordo com a súmula 716, só reforça o que está escrito no artigo 2º da Lei de Execução Penal. Perfeito? Súmula 716. Súmula 719 do STF. A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada exige, né, motivação idônea. O que é isso, gente? Artigo 33 do Código Penal, parágrafo 2º diz: de 0 a 4, regime aberto. De 4 a 8, regime semiaberto. De 8 acima, regime fechado. Esse é o regime, a regra. Para sair disso, você tem que fundamentar. O artigo 32, parágrafo 2º diz: se reincidente, se não reincidente, 0 a 4, aberto. 4 a 8, semiaberto. De 8 acima, fechado. Se não reincidente. Então, se ele for reincidente, tiver maus antecedentes, você pode afastar a regra de 0 a 4, 4 a 8, 8 acima. Aberto, semiaberto, fechado. Você pode afastar essa regra? Pode, desde que você fundamente. Então, você vai fundamentar dizendo o seguinte: ele pegou pena de 3 anos. Pela tabela do 33, parágrafo 2º, seria regime aberto. Mas, neste caso concreto, ele é reincidente, tem maus antecedentes, não se justifica colocar um regime aberto para ele, então eu fixo o regime semi-aberto. Mas 3 anos está fora do 33, que abaixo de 4 seria aberto? Sim, desde que eu fundamente. É isso que está trazendo aqui a súmula 719. Motivação idônea, que acontece todos os dias, tá, gente? Mas tem que ter fundamentação, né? Artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, diz que todas as decisões devem ser fundamentadas. E aqui não seria diferente. Súmula 723, não se admite a suspensão condicional do processo por crime continuado, se a soma das penas mínima da infração mais grave, com aumento de 1/6, for superior a 1 ano. Né? Então, nesse caso aqui, gente, é uma regra. Né? Toda vez que você tiver concurso de crimes, aqui a gente está falando do crime continuado,
concurso de crimes material, concurso de crimes formal, concurso de crimes no crime continuado, né? Se você somar tudo, não deu o limite do artigo 88 da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, não cabe. Mas é sempre ao final da soma das penas. Ao final, com a causa de aumento, né, com a qualificadora. Nunca vai pegar isoladamente. Você está respondendo por 3 crimes. Se eu pegar isoladamente cada crime, ele teria direito à suspensão condicional do processo para cada um dos crimes. Mas a hora que eu junto, falar, não cabe. Por quê? Porque se eu juntar todas as penas dele, dá 3, 4 anos de cadeia. Então não cabe a suspensão condicional. Essa é a ideia da súmula 723, correto? Finalizamos, então, as súmulas do STF. Vamos entrar agora nas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. O STF, né, a maioria dessas súmulas que nós estamos analisando aqui não deveria ser súmula do STF, porque o STF deveria julgar direito constitucional, e aqui a gente vê que muitas vezes ele está analisando lei federal. De acordo com a Constituição Federal de 88, o intérprete da lei federal é o Superior Tribunal de Justiça. Então, as súmulas, a estratificação de entendimento sobre a lei federal deveria ser todas do STJ. Sobre direito constitucional deveria ser do Supremo Tribunal Federal. Mas o Supremo vem ainda aí, abarca um pouco dessas competências que seriam, no meu entender, do STJ. Tá? Superior Tribunal de Justiça, a súmula 645. O intérprete da lei federal diz: o crime de fraude à licitação é formal e sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo ou da obtenção da vantagem. É a ideia de que toda vez, gente, Hungria, né, Francisco Campos, quando escreveu o Código Penal, e é de lá que a gente tira todo o nosso arcabouço jurídico de como entender o direito penal brasileiro, e as leis extravagantes que vieram depois seguem esses entendimentos, né? O Chico Ciência lá e o Nelson Hungrias, grandes cabeças, criaram todo um direito penal brasileiro com sua estrutura, com base no direito italiano, com base no direito alemão. Então nós temos aí um direito penal muito bem fundamentado em 1940 com a reforma em 84. E lá dizia, toda vez que você colocar com o intuito T, ou intuito D, de obter a vantagem, para isso, para aquilo, ou seja, a conduta já se consuma independente de você obter a vantagem, porque o que se pune aqui é a finalidade maléfica da violação à norma, não a obtenção da vantagem. Então, crime de fraude à licitação, aqui sua consumação prescinde da comprovação do prejuízo e da obtenção da vantagem. Aqui eu faço aí um asterisco para vocês, né? Lei 14.133 de 2021, a nova lei de licitações, acabou com todos os crimes de licitações da Lei 8.666. Então, esta súmula 645, ela é sob a égide da Lei 8.666. Só que hoje, todos os crimes de licitação estão no Código Penal. E mudou muito a redação dos crimes. Então, esta súmula aí, né, pode ter variação aí, porque nós temos novas tipificações dos crimes, né, de licitação pela Lei 14.133 de 2021. Mas a ideia é que é crime formal, independente da obtenção da vantagem, correto? Muito parecido também com a ideia dos crimes contra a administração pública. Súmula 643. A execução da pena restritiva de direitos depende do trânsito em julgado da condenação. Havia aí muitas discussões, porque alguns promotores pediam a execução da pena restritiva de direitos, algumas defesas, pasmem, né, pediam a execução das penas restritivas de direito ainda pendente de recurso. Então, acabou, súmula 643 diz, né, gente, olha, princípio da não culpabilidade, não é possível execução de pena antes do trânsito em julgado, pena alternativa, né, pena restritiva de direito não tem prisão, então não justifica-se a execução provisória, tem que ter trânsito em julgado da condenação, tá bom? Súmula 636, a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência. A FAP, né? Folha de antecedentes penais, folha de antecedentes criminais, depende do estado. Aqui é FAP, FAP, em alguns lugares é FAC, folha FAC, mas é o quê? A vida pregressa criminal nele. Entra lá no sistema e fala, olha, responde a todos esses processos. Esta folha emitida pelo Tribunal de Justiça é documento suficiente para comprovar os maus antecedentes e reincidência, né? E a regra, né, Hungria já dizia, como é que se comprova isso? Documento idôneo, qualquer documento idôneo. E a folha de antecedentes é emitida pelo
pelo Poder Judiciário, então é um documento idôneo. Súmula 631, o indulto extingue os efeitos primários da condenação, né, pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários penais ou extrapenais. Esta súmula, gente, ela foi necessária editar por causa da lacuna dos decretos de indulto, né? Para quem já aprendeu isso, quem já não aprendeu ainda vai aprender. Indulto é uma espécie de renúncia do direito de punir, né? É uma indulgência a príncipes, ato do poder executivo de renúncia do direito de punir. O presidente da República vai publicar um decreto dizendo indulto pleno, vocês estão todos liberados, e vai traçar os requisitos. Indulto parcial, também chamado de comutação, né? Ele vai lá dizer, reduz a pena pela metade, isso é um indulto parcial, a comutação, perfeito? Agora, alguns decretos vinham meio obscuros, né? Então dizia o seguinte, tá, ele indultou tudo ou só a pena? E a pena de multa? E os efeitos secundários, perdeu o cargo, não perdeu o cargo? Então, a súmula veio dizendo o seguinte, se o decreto nada disser, o indulto só extingue a pena. Então ele vai lá, indulto pleno, extinguiu a pena. E a pena de multa? Vai pagar. E o efeito extrapenal, o efeito penal secundário? Vai ter do mesmo jeito. Constitui certeza para a indenização do cível, a sentença penal? Continua, é um efeito imediato da sentença penal, tornar certa a execução no cível. O indulto não apaga isso. Bom, volto a dizer, o decreto é que tem que trazer tudo isso. Se o decreto não trouxer, aplica-se a súmula 631. Porque o decreto pode dizer, porque é de competência do Poder Executivo, o STF já decidiu recentemente, no caso do governo Temer, ele foi um pouquinho além, diferente dos outros decretos. Pode, é competência constitucional do presidente da República indultar qualquer tipo de pena. Se ele avançar um pouco nos outros secundários, nos penais, nos extrapenais, se constar no decreto, eu entendo que não há problema nenhum. Normalmente não vem por isso da edição da súmula. Súmula 630, a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de ilícito de entorpecente exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio, né? Essa súmula é de 2019, gente, né? Mas o saudoso ministro Carvalho, em 2010, já dizia isso. Né, professor aqui do nosso IESB, né, saudoso, faleceu há pouco tempo agora. Comecei a trabalhar no IESB aqui em 2004 com ele, e ele já tinha dito isso. Olha, a atenuante da confissão, ele tem que dizer, ele tem que confessar a prática do crime. Ele não pode confessar e não confessar. É a chamada confissão qualificada, né? Ele confessa se defendendo. A confissão é alegar a ilicitude, falar assim, eu pratiquei um ato ilícito, confessa. Então, eu posso falar assim, não, eu estava assim com a droga estava comigo, mas era para uso próprio. Isso não é confissão, isso é tese de defesa de desclassificação de tráfico para uso. Né? Então, a súmula vem acabar com isso também. Teremos mais outras súmulas sobre confissão daqui para frente, sobre a confissão qualificada também. Né? Súmula 617, a ausência de suspensão ou revogação do livramento condicional antes do término do período de prova enseja a extinção da punibilidade pelo integral cumprimento da pena. Aqui, gente, quem estuda lá a lei de execução penal, o artigo 83 do Código Penal, que trata do livramento condicional, fica claro que é o seguinte, para revogar o livramento condicional, precisa de um processo administrativo ou do trânsito em julgado do crime novo que ele cometeu durante o livramento condicional. Então, o juiz não vai poder revogar o livramento condicional. Então, ele tem que dar uma decisão dizendo, suspendo o livramento condicional até que se analise o processo administrativo sobre a falta grave que pode ensejar a revogação do livramento. Suspendo o livramento condicional até que seja julgado um novo processo pelo crime que ele cometeu no curso do livramento condicional. Se nada é feito no processo, não tem suspensão, não tem revogação, ele cumpriu todo o livramento condicional e ninguém disse nada no processo dele, julgo extinto, porque a lei é clara. Não havendo a revogação durante o livramento condicional, não havendo a suspensão durante o livramento condicional, ele cumpriu. Se ele cumpriu, julgo extinta a punibilidade pelo cumprimento do livramento condicional. Correto? Súmula 607.
A majorante do tráfico transnacional configura-se com a prova da destinação internacional das drogas, ainda que não consumada a transposição de fronteiras. Isso é óbvio, né, gente? Toda a legislação que exige transpasses de fronteiras para a consumação do delito fica difícil por força da competência, se consumou ou não consumou. Então, a ideia é o seguinte, ele está traficando? Sim, está traficando. Então, ele já cometeu o crime de tráfico. Só que daí, na prova dos autos, verifica que o dolo dele, a intenção dele, era para que o tráfico fosse transnacional. Então, ainda que não consumada a transposição de fronteiras, é crime doloso em que ele queria fazer a destinação internacional. Né? É o dolo específico, estou traficando com a finalidade de ser transnacional. Então, não precisa o efetivo transpasse de fronteiras para configurar essa destinação internacional. É o dolo específico, ok? Súmula 587 do STJ. Para a incidência da majorante do artigo 40, é desnecessária, né? Essa súmula 587 estava lá na frente, eu trouxe aqui para aqui, porque é a mesma coisa da 607, né, gente? Não é necessário também a efetiva transposição de fronteiras entre estados. É a mesma ideia, a mesma mens legis, entre aspas, né, se fosse legis, né, da súmula 607. O que vale é a intenção, o dolo de transposição de fronteiras, o dolo de destinação internacional. Bom? Súmula 606. Súmula 606 diz: não se aplica o princípio da insignificância aos casos de transmissão clandestina de sinal de internet via radiofrequência, que caracteriza o fato típico do artigo 183 da Lei 9472 de 97. Né? Essa súmula 606, ela traz a ideia de que o dano não é ínfimo, né, gente? O dano não é individualizado aqui. Por que o dano não é individualizado? Porque quando você transmite ou capta esse sinal de radiofrequência, ele difunde para todo mundo. Então, não estão presentes os requisitos do princípio da insignificância, tanto pelo STF pelo STJ, né, que são a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica. Nós vemos aí que está passando todos os dias nas redes sociais, nas redes de TV, o dano que essas empresas de streaming têm por causa dessas falsos aparelhos que quebram o sinal, né, captação de sinal de TV a cabo, tudo isso não pode, então, aplicar o princípio da insignificância, que o dano é muito grande. Né? Cadê onde a gente estava? Súmula 606. Isso. Súmula 600. Para a configuração da violência doméstica e familiar, prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Né? Que claro, né, gente, o primeiro texto de lei que fala sobre violência doméstica é o artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, que é a violência doméstica entre ascendente, cônjuge, companheiro, descendente e irmão. Né? Então, não é só contra a mulher. O parágrafo 9º já trazia violência doméstica do âmbito doméstico, não violência doméstica contra a mulher. Essa era a primeira redação do artigo 129, parágrafo 9º. E lá no 129, parágrafo 9º, ele já disse, né, que conviva ou tenha convivido, tenha coabitação ou não, relação de hospitalidade. Então, a ideia é, existe uma relação familiar, é uma violência familiar, então não precisa ter coabitação. O motivo é uma violência familiar. Uma violência doméstica precisaria ter uma coabitação, já a violência familiar, né, nos termos do artigo 129, parágrafo 9º, quem conviva ou tenha convivido. Então, a ideia é essa, né? A motivação foi familiar, a motivação foi doméstica, e por isso pune-se mais severamente pela Lei Maria da Penha e também pela lesão corporal qualificada do artigo 129, parágrafo 9º. Prosseguindo, súmula 599, né? A súmula 599 diz lá: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Óbvio, né, gente? O dano coletivo, não existe mínima ofensividade aqui. A doutrina toda briga a respeito disso, mas a súmula é bem claro. Crimes contra a administração ofende
toda a administração pública, o dano é coletivo, então não aplica-se aí o princípio da insignificância. Súmula 593, esta súmula foi a que fez nascer na minha mente a vontade de fazer o doutorado, né? Em 2017, eu falei, vou fazer um doutorado por força desta súmula aqui, porque a gente já tinha discutido muito isso, havia precedentes vinculantes e, mesmo assim, juízes decidindo de forma contrária. Diz lá a súmula 593. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima, né, sendo irrelevante a sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Isso aí é óbvio, né? Nós tivemos aí uma CPI mista que estudou toda a questão da prostituição infantil, havia discussões nos tribunais, aí mudou em 2012 a lei. A lei foi muito clara, não se fala mais de costumes sexuais, a gente fala de dignidade sexual. Menor de 14 anos não pode iniciar a vida sexual, é crime, ponto. Correto? Súmula 593. E aí a súmula 589, é inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Qual é a ideia aqui, gente? Duplo bem jurídico, né? Nós temos aí o bem jurídico, quando tem crime, tem contravenção penal, aqueles típicos dos artigos 129, integridade física, contravenção penal, vias de fato, tem ali a incolumidade pública, mas nós temos também, segundo a ONU, aqui a dignidade da mulher, a liberdade individual, a integridade física. Então não pode ter insignificância, você não pode considerar insignificante uma ofensa à dignidade da mulher, né? Isso já foi decidido pela ONU e agora o Brasil vem aplicando aí a súmula 589, tá? Súmula 588 do STJ. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico e familiar, né, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Gente, é uma súmula, no meu entender, redundante, né? Eu fui juiz da vara de violência doméstica por 5 anos e nunca apliquei. Por quê? Porque o artigo 44, inciso 1 do Código Penal diz: cabe pena alternativa se o crime for praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, gente, se não cabe, né, realmente não impossibilita. Mas a súmula vem reafirmar o que diz o artigo 44, inciso 1. Crime com violência contra a mulher, não cabe substituição da pena privativa por pena alternativa, né? Súmula 582, teoria da Amócio, né? Quem estudou o crime de roubo comigo, a gente apresenta ali várias teorias, né? Amócio, Ablácio, Ilácio, todas as teorias da consumação do crime de roubo. E aqui na súmula 582 vem acabar com essa discussão que existe há mais de 40 anos, né? Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível, teoria da Ilácio, né, prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Então o Brasil adotou a teoria da Ilácio, da Amócio, né, teoria da Amócio, que basta a inversão da posse, não precisa posse mansa e pacífica. Falamos isso bastante quando eu falo sobre o crime de roubo para os alunos no Direito Penal 3, tá? Súmula 574, para a configuração do delito de violação do direito autoral e a comprovação de sua materialidade, a falsificação, né, de DVDs, falsificação de livros, falsificação de qualquer produto, né, violação do direito autoral, para comprovar a materialidade, tem que ter a perícia, né? Então, diz lá a súmula, para a configuração do delito de violação de direito autoral e a comprovação de sua materialidade, é suficiência a perícia realizada por amostragem. Então, eu aprendo lá 4, 5 containers de tênis falsificados. Eu não vou fazer a perícia em todos os pés. Eu pego lá uma amostragem e faço a perícia, né, gente? Porque, pasmem, vinha defesa nesse sentido. Olha, vocês pegaram 3 containers, mas fizeram a perícia só em 4 pares. Gente, a perícia é por amostragem, não tem como eu fazer a perícia em tudo, e também não há necessidade. Você pegar 400 toneladas de droga, você vai fazer o teste em 400 toneladas de droga, ou só numa parte?
a lógica do sistema, né? Não tem necessidade. Súmula 562 do STJ. É possível a remissão de parte do tempo da execução da pena quando o condenado em regime fechado ou semiaberto desempenha atividade laborativa, ainda que extramuros. Uma vez mais, eu não entendo muito a razão da edição dessa súmula, né? Teve várias discussões sobre isso, mas é texto de lei, né, gente? Artigo 36 da Lei de Execução Penal diz que é possível o trabalho externo por regime fechado, em obras públicas, mediante escolta, ou semiaberto, trabalho externo, sem vigilância direta, em órgãos públicos ou empresas particulares. Então, se é possível o trabalho interno ou externo pelo regime fechado ou pelo regime semiaberto, óbvio que ele tem direito à remissão de pena, né? Então, ilógica, no meu entender, a necessidade dessa súmula, mas tudo bem. Súmula 545. Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65.3d do Código Penal. Óbvio, né, gente? Eu vejo muitas vezes o réu se defende, né? Hoje mesmo eu fiz um interrogatório, né, em que o réu falou o seguinte: olha, eu realmente usei o documento falso, mas ele não é falso, né? Porque eu pedi na faculdade, a faculdade me deu o documento, então o documento é verdadeiro, não é falso. Só que o processo não era de falsidade material, era de falsidade ideológica, ou seja, o documento era formalmente real, mas o conteúdo dele era ideologicamente falso, ou seja, ele se defendeu confessando. Se eu usar esta confissão dele, ainda que seja, entre aspas, uma confissão qualificada, se eu usar para condená-lo, é óbvio que eu tenho que dar atenuante. Falar, olha, conforme disse o réu, ele confessou isso, isso e isso. Apesar que estava se defendendo, mas ele confessou. Então, se eu utilizei a confissão, ainda que qualificada, ainda que se defendendo, eu utilizei aquilo para minha convicção para condená-lo, por óbvio, facilitou a minha vida. Por óbvio, ele merece uma atenuante. Esta é a regra, gente. Eu sempre dou atenuante para o réu que confessa. Por quê? Porque torna a minha vida muito mais fácil para julgar, né, gente? Eu não tenho dúvidas. O réu confessou, foi ele. Porque eu tenho que discutir a autoria, materialidade e depois todos os outros requisitos para condenar. Se ele confessa e tem materialidade, eu já pulei 2 passos da sentença. Fica muito mais fácil. Então, se eu justifico que ele confessou, óbvio, por uma lógica do sistema, ele tem direito a atenuante. Tá? Súmula 542, né? Súmula 42 diz lá o seguinte: a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada. Necessitou dessa súmula porque a gente havia muitas discussões, gente. Por quê, gente? O crime de lesão corporal leve, pelo Código Penal, é pública incondicionada. Aí veio a Lei 8.072, a Lei 9.099 de 95 diz: os crimes de lesão corporal leve serão públicas condicionada à representação. Então, a regra do Código Penal, pública incondicionada. A Lei 9.099 veio e afasta essa regra. Aí veio a Lei Maria da Penha e diz: nos crimes da Lei Maria da Penha não aplica 9.099. Ora, se eu estou tirando a 9.099, vige a regra geral do Código, pública e incondicionada. Então, é uma questão de interpretação de 3 leis. Interpretando o Código Penal, Lei 9.099 e Lei Maria da Penha, prevalece o Código Penal, pública e incondicionada. Esta é a súmula 542. Tá? Súmula 536. A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplica na hipótese dos delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha. Mais uma vez, gente, artigo 41 da Lei Maria da Penha diz: não se aplica a Lei 9.099 aos crimes da Lei Maria da Penha. Suspensão condicional do processo, artigo 78 da Lei 9.099. Transação penal, artigo 76 da Lei 9.099. Então, uma questão, uma vez mais, de interpretação de leis. A suspensão condicional do processo e a transação estão na Lei 9.099. A Lei Maria da Penha diz: nos crimes da Lei Maria da Penha não se aplica a Lei 9.099. Interpretação de leis. Correto? Súmula 535. A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim de comutação de pena ou indulto. Uma vez mais, falando do indulto, né, essa indulgência príncipes de competência do chefe do Poder Executivo ou presidente da República. Se o decreto nada disser,
a falta grave não interrompe o prazo. Agora, muitas vezes o decreto vem dizendo, tem que estar no bom comportamento nos últimos 12 meses. Praticou falta grave, não está no bom comportamento, perdeu o direito. Então, se o decreto nada disser, aplica a súmula 535. Se o decreto disser alguma coisa ao contrário, vamos aplicar o decreto, porque o STF decidiu que é possível o presidente da República, por sua competência privativa da Constituição. Súmula 534 do STJ. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. Existia N discussões sobre isso, gente. Então, a súmula veio pacificar. Mas hoje também o artigo 112, parágrafo 6º da Lei de Execução Penal, alterado pelo pacote anticrime, traz exatamente isso que está escrito na súmula. Né? Praticou falta crime, começa a contar do zero de novo o prazo para a progressão de regimes. Tá bom? Súmula 533 do STJ. Para o reconhecimento da prática de falta grave, né, falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instalação de processo administrativo. Gente, contraditório para a defesa, né, gente? Se eu estou acusando alguém de ter praticado uma falta grave, tem que ter um processo administrativo onde ele vai se defender, dizer, não pratiquei, estou sendo acusado injustamente. Então tem que ter contraditório, ampla defesa, realização por advogado ou por defensor público. Bom? Súmula 526, o reconhecimento de falta grave decorrente de cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para a apuração do fato. Aqui, gente, quando eu dou aula sobre isso, eu deixo bem claro para vocês. O professor Mirabete diz o seguinte, o fato praticado, o fato, o acontecimento no mundo, o fato definido em lei como crime doloso é o objeto da revogação, da regressão, da perda de benefício. Este fato é indicativo de que ele não tem mérito. Como diz o professor Mirabete, na lei de execução penal, a linha mestra dos benefícios é bom comportamento, é mérito. Se ele praticou um fato que é definido em lei como crime, este fato é indicativo de falta de mérito. Então não precisa do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ele praticou um fato definido como crime, este fato é indicativo de falta de mérito, o fato revoga os benefícios. E não precisa, então, do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Súmula 527. O tempo da duração da medida de segurança. Está no meu tempo aí, professor Igor? Eu pensei até às 19h15, pode ser? Claro, professor, é com o senhor. Né, porque os alunos aí também entram em aula às 19h15, né? Positivo. Então tá bom. Súmula 527. O tempo da duração da medida de segurança não deve ultrapassar o limite máximo da pena abstratamente combinada ao delito praticado. Qual a necessidade dessa súmula, gente? Quando você lê o artigo 96 e seguintes do Código Penal, que trata lá da medida de segurança aplicada ao inimputável que praticou fato típico ilícito, mas não culpável por não entender o caráter ilícito do fato, não tem o máximo. Fala assim, a medida de segurança de 1 a 3 anos. Fixei em 3 anos. Quanto tempo ele vai ficar? Não existe prisão perpétua no Brasil, não existe sanção penal perpétua de acordo com a Constituição Federal. Então, neste sentido, não é possível ter uma medida de segurança perpétua. Então, se o crime é de roubo, pena de 4 a 10, ele vai ficar no máximo 10 anos em medida de segurança, porque não tem sentença de condenação. Ele ficou aplicado a ele uma medida de segurança de internação sem prazo máximo. Qual o prazo máximo? Se ele tivesse sido condenado, qual seria a pena máxima? Roubo, 4 a 10. Máximo 10 anos. É o que diz a súmula 527, correto? Súmula 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Essa é uma tese, né, de que a pessoa tem o direito de se autodefender, né, de fugir da administração da justiça. Foi afastada essa tese. A pessoa tem o direito de ficar em silêncio, né, de acordo com a Constituição Federal. A pessoa ficando em silêncio, ele deixa o Estado trabalhar. O Estado que vai procurar ali saber se ele pode ser condenado ou não condenado nos termos da súmula 522.
Se ele atribui falsa a identidade, ele está inviabilizando a aplicação da lei penal, está atrapalhando a administração da justiça, porque está com nome falso. Se ele fica em silêncio, cabe ao Estado identificar quem ele é, cabe ao Estado procurar quem é. Então, não é autodefesa, né? É realmente atrapalhar. Então, ofende o bem jurídico tutelado, a administração da justiça, e por isso a súmula 522 vem punir aí, né? Vem dizer que é punível, né? Súmula 520. O benefício da saída temporária no âmbito da execução penal é ato jurisdicional insuscetível de delegação à autoridade administrativa do estabelecimento prisional. Texto de lei está no artigo 123 da Lei de Execução Penal. No entanto, alguns juízes delegavam ao diretor do presídio, e aí virava manobra, né, de troca lá, né? Então, não pode delegar. Saída temporária nos termos da Lei de Execução Penal é de competência do juiz. E aqui a gente faz um asterisco. Saída especial, que é a saída para falecimento do cônjuge, saída para a visita dos parentes, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, que acabaram de falecer ou que estão internados, para visitar, é saída especial. Diretor do presídio, que é o órgão competente. Aqui é saída temporária, o órgão competente é juiz. 512. A aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º, não afasta a hediondez do crime de tráfico de droga. Asterisco aí, gente. Muito asterisco na súmula 512. Por quê? Porque o STF, em 2016, por 8-3, decidiu que o tráfico privilegiado não é hediondo, né? Então, essa súmula 512, no meu entender, foi cancelada pelo STF, mas o STJ ainda não cancelou. Peguei essa súmula ontem do site do STJ. Mas anotem, habeas corpus, relatoria ministra Carmen Lúcia, 2016, 8-3 no plenário, tráfico privilegiado não é hediondo, tá bom? Súmula 511. É possível o reconhecimento do privilégio do parágrafo 2º do artigo 155 nos casos de crime de furto qualificado. Era uma bagunça de tantas teses alegando sobre isso. Eu, particularmente, sou contra, por uma regra sistêmica. O parágrafo 2º se aplica ao parágrafo 1º ou ao caput. O parágrafo 2º não deve se aplicar ao 4º, que é o furto qualificado, né? Por uma regra sistêmica montada quando o código foi idealizado por Nelson Gris e Francisco Campos. Esta é a regra sistêmica, regra de legística. Agora, ministro Carlos Aires Brito diz o seguinte: tem vedação na lei? Não, então pode. Então, súmula 511, o reconhecimento do privilégio do parágrafo 2º ao parágrafo 4º lá embaixo, é possível. Súmula 502, presentes a materialidade e a autoria, a figura-se típica em relação ao crime previsto no artigo 184, parágrafo 2º, a conduta de expor à venda CDs e DVDs. Súmula 502 vem afastar aí o princípio da adequação social, né, gente? O princípio da adequação social era aquele que, se as pessoas compram, por que é crime expor à venda DVDs falsificados? Isso aí, julguei muitos casos desse, e aí a súmula vem dizer, não cabe o princípio da adequação social. Essa era a ideia da súmula 502. Súmula 500, a configuração do crime do artigo 244b do ECA, crime de corrupção de menor, independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal. Também existia muita divergência sobre isso, porque alguns sustentavam que para consumar o crime teria que ter a efetiva corrupção dos menores. Se ele já era corrompido, não teria crime. Aí, o STJ, várias decisões, diz o seguinte: a cada vez que você leva o menor com você para a prática de crime, você está corrompendo ele mais. Então, independe se ele já era corrompido, se não era corrompido, cada vez que você levar, você está cometendo o crime do artigo 244, delito formal de corrupção de menores. Súmula 493, é inadmissível a fixação da pena substitutiva, 44, como condição especial do regime aberto. Nós temos dois sistemas, o sistema de pena privativa de liberdade, regime fechado, semiaberto e aberto, e a pena alternativa, são as 5 penas alternativas que nós temos lá no artigo 32 e seguintes do Código Penal.
Eu não posso misturar os institutos. Então, eu dou regime aberto e dou prestação de serviço com ele para o regime aberto. Você está misturando os institutos. Ou você dá pena privativa de liberdade, ou você dá pena alternativa. Você não pode misturar os institutos. É isso que vem trazer a súmula 493. Súmula 491. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Falamos ali agora há pouco, na súmula do STF, que pode ir do fechado para o semiaberto, do fechado para o aberto, se não tiver vaga no semiaberto. Vai ter per saltum? Vai, se tiver falta. Então, nós temos que compatibilizar a súmula 491 com a súmula que nós vimos agora há pouco, que o STF diz. Pode ir do fechado direto para o aberto, se não tiver vaga no semiaberto. Agora, se tem vaga no semiaberto, ele tem que sair do fechado e por aberto, do semiaberto para o aberto. Tá bom? Súmula 471. Os condenados por crime hediondos ou assemelhados sujeitam-se ao disposto do artigo 112. Falamos agora há pouco sobre as 3 leis da progressão dos crimes hediondos. 1/6, 2/5 e 3/5, e agora com o artigo 112. É a mesma coisa que a gente falou da súmula do STF, que sujeitam-se ao que diz o artigo 112. Por quê? Porque a Lei 8.072 de 90, e depois a Lei 11.464, alteraram a forma de progressão de regimes. Da Lei 8.072 de 90 até a 11.464, 1/6. Da 11.464 até o pacote anticrime, 2/5 e 3/5. Depois do pacote anticrime, aí vocês vão ver lá, 40%, 50%, 60%, de acordo com o crime. Tá? Súmula 444. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em cursos para agravar a pena base. Não serve para nada, a gente falou isso, né, gente? Não é maus antecedentes, não é agravante. Inquérito policial e ação penal em andamento. Por quê? Princípio da não culpabilidade. Né? O princípio da não culpabilidade é nesse sentido. O que é reincidente? O que é maus antecedentes? Sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Perfeito? Súmula 443. O aumento da terceira fase da aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para sua exasperação a mera indicação de número de majorantes. Como eu ensinei para vocês lá no Teoria da Pena, e também ensinei isso no artigo 157, parágrafo 2º, existem 2 teorias sobre o cálculo da pena no caso de causas de aumento de pena. Mais de uma causa de aumento de pena. O artigo 67, parágrafo único, diz: o juiz pode limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição. Mas a teoria objetiva diz, de acordo com o número de crimes. Se um crime aumenta de 1/6, se 2 crimes aumenta de 1/3, se 3 crimes, e assim vai, até chegar em 2/3, pelo número de crimes. Essa teoria foi afastada agora pela súmula 443, dizendo que deve ter uma fundamentação concreta, de acordo com a súmula 443. Não basta um número de majorantes. Roubo à mão armada, roubo em concurso de agentes, roubo com restrição da liberdade. Tem 3, aumento de metade. Não, eu tenho que justificar uma por uma por que eu estou aumentando. Teoria subjetiva que foi adotada. Súmula 441. A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Risquem essa súmula, gente. O pacote anticrime alterou o artigo 83, inciso 3º. O artigo 83, inciso 3º, diz que só tem direito ao livramento condicional quando tiver não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses. Então, essa súmula caiu de acordo com a lei nova, pacote anticrime. Súmula 440. Fixada a pena base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta com base apenas na gravidade abstrata do delito. Sempre venho dizendo para vocês, gente, o STJ e o STF não tolera a gravidade abstrata do delito. Tem que ter caso concreto. Se a pena foi fixada no mínimo, é porque ele não tem circunstâncias judiciais desfavoráveis. Se ele não tem circunstâncias judiciais desfavoráveis, como é que você vai fixar um regime mais gravoso? Aplica-se a regra da tabela do artigo 33, parágrafo 2º, 0-4 aberto, 4-8 semiaberto, 8 acima fechado. Só vai sair dessa regra se as circunstâncias justifiquem aumentar a pena acima da pena base, se ele for reincidente, etc. Se não, não vale. Né? Súmula 439.
Admite-se exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Já vimos isso também, súmula do STF. É possível, não é mais obrigatório o exame criminológico, mas é possível. Súmula 438 do STJ. Está acabando, gente, está acabando. A gente já chega já. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte do processo. É a chamada prescrição virtual, em perspectiva, hipotética. Eu recebo a denúncia e vejo lá. Se esse réu for processado e condenado, ele vai ter uma pena de 1 ano. A pena de 1 ano prescreve em 3. E já houve mais de 4 anos do processo, então já está prescrito. Então, julgo extinta processo. Ou seja, eu estou antecipando uma análise de uma prescrição. Não pode. Então, a prescrição virtual não é admitida nos termos do súmula 438. Súmula 337. É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Vamos supor que ele foi acusado por tentativa de homicídio. Aí foi para o jurado diz, não foi tentativa de homicídio, foi lesão corporal leve. Aí o juiz vai dar a decisão dizendo, respeitando a vontade soberana dos senhores jurados, desclassifico a acusação de tentativa de homicídio para lesão corporal leve. Lesão corporal leve é uma pena de 3 meses. Cabe suspensão condicional do processo. Então o juiz não vai condenar ele por lesão corporal, vai ter que propor para ele uma suspensão condicional do processo. Então é cabível nos termos da súmula 337. Súmula 241, está acabando, gente, está acabando, tá? Súmula 241, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Óbvio, né, gente? Bis in idem. O critério trifásico da aplicação da pena, artigo 59 na primeira fase, 61, 65 na segunda fase e causa de aumento e diminuição na terceira fase, cada fase deve ser analisado um elemento para aumento ou diminuição da pena. Mas, nesse sentido, a pena não pode ter aumento 2 vezes pela mesma coisa, seria bis in idem. Súmula 231 do STJ, conhecida de todos os senhores, a reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial. Li de novo a 241, né? Vamos ler a 231. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. O artigo 65 do Código Penal diz, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Aí, por isso, partiu uma tese dizendo, se tem atenuante, sempre atenua, deve abaixar do mínimo legal. Não. Na primeira fase e na segunda fase da aplicação da pena, nós temos sempre os marcos, a escala editalícia. O juiz não pode ir abaixo do mínimo nem acima do máximo na primeira e segunda fase. E na segunda fase, a circunstância atenuante não pode reduzir abaixo do mínimo. Correto? Crime de extorsão. Né? Última súmula que nós vamos... Não é a última ainda não, né? Está perto. O crime de extorsão consome-se independente da obtenção da vantagem devida. Lembra quando a gente falou agora há pouco ali do crime de fraude em licitação, que era crime formal, que independia da vantagem indevida? Mesma coisa aqui. A extorsão, o pedido de dinheiro, né, de extorsão, já consumou o delito, independente de obter. Pune-se o dolo específico aqui, com a vontade de, com o fim de, a finalidade maléfica. Então, não depende... É crime formal, não depende da obtenção da vantagem. Súmula 17. As últimas 2 súmulas, prometo, gente. Súmula 17. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por esse absorvido. Aqui afasta aquela regra que eu sempre falo para você. O crime grave absorve o crime menor. Não, gente, aqui o falso é maior e o estelionato é menor. Pena de 1 ano, pena de 2 anos. Se o falso foi desenvolvido para se exaurir no estelionato, ele queria, desde o princípio, praticar só estelionato. Então, se é crime meio, crime fim. O estelionato teve como meio um crime de falsificação. Se essa falsificação se exauriu, foi feita só para aquele estelionato, não existe crime de falsificação, vai ser crime só de estelionato. Tá bom? Última súmula, para deixar os senhores seguirem a vida de vocês.
Súmula 18. A sentença concessiva de perdão judicial é declaratória da extinção da punibilidade, não subsistindo qualquer efeito condenatório. Natureza jurídica do perdão, causa extintiva da punibilidade. Natureza jurídica da sentença que concede perdão, declaratória da súmula 18 do STJ. Por quê? Uma vez aplicado o perdão, não tem efeito penal secundário, não tem nada de, a sentença penal não vale para nada. É zero, primário, bons antecedentes, porque ela é declaratória do perdão. Tá bom, gente? É isso que eu tinha para falar para os senhores. Agradeço aí a paciência, desejo a todos bons estudos e boa prova da OAB. Quem for fazer a prova da OAB, faça a prova com calma, leia a prova por passadas, né? Vai fazendo a prova por passadas, respondendo todas aquelas que você sabe e depois volta para fazer aquelas que você tem dúvida, depois volta para fazer aquelas que você não sabe nada, mas pode fazer ali uma análise das mais esdrúxulas, exclusão, e sobrar uma ali mais ou menos que você tem consciência que pode ser a melhor resposta a fazer. Estudem, não esmoreçam, e outra coisa, gente, estamos chegando aí na prova, não adianta ficar estudando 24 horas, né? Leiam os precedentes do STJ, leiam os precedentes do STF, leiam as súmulas do STF, do STJ, todas elas, leiam texto de lei, não adianta ficar estudando doutrina, isso, aquilo, agora não. Texto de lei, súmulas, precedentes do STJ e STF. Fazendo isso, vocês vão ter uma boa base aí para a prova da OAB. Volto a dizer, questão objetiva, o examinador não pode ter imaginação, porque se ele tiver, ele vai criar coisas que pode errar, e aí vai ter recurso, e a gente entra com recurso e derruba eles, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado. Boa noite a todos. Espero que tenham aí aprendido um pouquinho nessas súmulas, relembrado tudo que vocês viram no curso de Direito aqui do IESB. Estou à disposição aí para vocês, sempre aqui no IESB. Muito obrigado e boa noite a todos.